Oi, Lizzy, Oi, minha querida, boa tarde, tudo bem? tudo? Agora sim, não estava conectado meu fone. Tudo bom contigo? Tudo? Que bom Estamos te aí, ver. preparada para a primeira live da vida. Ai, que ótimo! A primeira a gente nunca esquece. Com certeza. Ai, que legal. Que bom te encontrar aqui, né? Já que pessoalmente faz um tempinho que a gente não se vê, depois de se ver tanto, né? Durante alguns meses. É Mas verdade. que legal, seja muito bem-vinda para esta que é, eu acho que já a sétima live aqui do Emoções para a Paz. Tem sido muito bacana e o pessoal está entrando aí, várias pessoas que eu já reconheço, né, pelos nomes, assim, porque tem acompanhado todas as semanas. Oi, Miriam. Oi, Rosane, várias pessoas aí que estão nos acompanhando. Está sendo muito bacana, assim. Eu, particularmente, estou gostando muito. Sou suspeita para falar, mas eu acho que as conversas têm sido muito bacanas, assim, e o pessoal tem gostado e tem dado uma participação boa, assim, acho que tá sendo bem legal. E sempre vendo que as pessoas retornam, né? É um indicativo também de que o pessoal está gostando, de que está sendo bacana. Mas vamos, assim, conversando um pouquinho, ainda sem entrar muito no tema, para a gente dar uns minutinhos, né, para o pessoal entrar. E enquanto isso, eu quero dizer para todo mundo, e depois eu vou tentar anotar aí e deixar fixado ali num comentário o canal do YouTube lá do Emoções para a Paz, que eu tenho sempre pedido para o pessoal se inscrever, né, no canal do YouTube. E Uhum. conversando também com algumas pessoas que têm participado, a gente chegou à conclusão de que é melhor, acho que a partir da semana que vem, a gente vai fazer a transmissão da live pelo canal do YouTube. E aí, de qualquer forma, dá para fazer. Oi, Paulo, boa tarde. E o Alberto também entrando. Oi, Alberto. E a gente vai fazer então a transmissão da live pelo canal do YouTube a partir da semana que vem. Transmitindo, dá para transmitir aqui pelo Instagram também, e dá para transmitir pelo Face simultaneamente. Mas lá no YouTube, o bom de fazer lá é que fica com certeza gravada a live. Porque, ó, estão já A dizendo aí, Lizzie, Fábio, sim, eu vi a excelente Fábio ali. psicóloga. Eu concordo, é verdade, eu concordo. E porque tem acontecido, infelizmente, por exemplo, a live da semana passada com o vídeo não ficou gravada. Sim, Então, eu não sei o que acontece, assim, que às vezes termina, né? Aí ele aparece para mim perguntando se eu quero mandar o vídeo para o IGTV. E eu, obviamente, sempre coloco que sim, mas às vezes sim. não fica. Vamos torcer para que hoje dê certo, assim, né? Para que a Não tem a live ver com o fique gravada. tempo? O tempo, eu acho que tem um Não, tempo máximo, não? tem o tempo, mas aí o próprio Instagram finaliza. Acho que foi Sim. semana. Não, foi na live, acho que com o Dr. Sérgio, lá de Lajeado, que esgotou o tempo e terminou meio assim, sem a gente conseguir dizer Tá. tchau direito, porque o próprio Instagram fecha em 60 minutos, né? Mas aí, igual ele me pergunta, quando ele encerra, seja eu que encerrei, seja ele me pergunta. E aí eu sempre digo, ó, meu querido amigo Roberto também entrando aí, que legal. E, e eu sempre digo que quero salvar, né, a live, mas aí às vezes ele não salva. Então, para terminar esse problema, depois o pessoal escreve dizendo, puxa, que pena que não ficou salvo, né, o vídeo. Então, para não ter mais esse tipo de problema, daí a partir da semana que vem a gente vai fazer pelo YouTube. Mas hoje vai dar certo aqui, inclusive a gente está com outro computador também gravando. Acho que vai dar certo para a gente registrar essa nossa conversa de hoje. Lise, querida, bem-vinda, Tá. então. Te agradeço, né? A Lise é nossa super parceira, é uma das desenvolvedoras do nosso programa Seja de Educação Socioemocional. Então, vou contar, como eu estou vendo que tem pessoas novas que talvez não tenham acompanhado as outras lives, deixa eu contar um pouquinho que o Emoções para a Paz
é uma plataforma de programas de educação socioemocional. Por isso que a gente tem feito as lives girando em torno desse tema, né? E aí o programa, o Emoções para a Paz, tem 3 grandes programas, agora está no forno um 4º programa, mas um deles é o programa Seja, de Educação Socioemocional, que é um dos únicos programas para todo o ensino fundamental de educação socioemocional, né? Existem outros programas que são do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, mas o Seja, que nós vamos aplicar na cidade de Lajeado, então também boa tarde aí para todos os colegas lá de Lajeado que estão entrando. Ele é um programa do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e a Lise é uma das psicólogas que trabalhou nesse programa, é uma das autoras do Seja, nosso programa de educação socioemocional. Além do Seja, existe também o Conte Comigo, que é para a educação infantil, que trabalha a educação socioemocional e estímulos cognitivos para crianças da educação infantil. O AME, que agora o AME também está saindo já do forno, que é um programa de educação parental. E é muito bacana porque então eu tenho me dedicado muito ao AME aí no último período e fico vendo a importância e como as pessoas realmente precisam, né, desse apoio que é dicas, formação, informação sobre educação socioemocional para educar as crianças. E como isso é importante, né? Trabalhando sobre o programa, encontrei assim um sem número de estudos, já muita informação mostrando que é muito efetiva a educação socioemocional quando a gente trabalha bem ela em casa com as crianças. Efetiva em que sentido? Ela ajuda essa criança a passar pela própria infância, depois adolescência e vida adulta de uma forma muito mais estável emocionalmente, né? Essa criança aprende como resolver seus conflitos, essa criança aprende a lidar com as suas emoções, a se conhecer, a entender os seus gatilhos, né? E aí ela vai saber lidar com isso. E esse pai e essa mãe, que são os modelos da criança, vão também conseguir lidar melhor com as suas emoções difíceis, com a sua raiva, né? Porque tudo bem sentir raiva, a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma das emoções básicas, então faz parte, todo mundo, todos nós sentimos raiva, né? Não tem por que ser um tabu a raiva. O que precisa é saber como lidar com ela. Então, o AME, assim como hoje a gente vai falar disso nesta live, o AME também trabalha sobre isso e ele já está quase pronto e em breve ele vai estar à disposição também aqui no Instagram e no canal do YouTube do Emoções para a Paz. É um programa para pais e cuidadores de crianças. Dito isso, Liz, então já usando essa minha fala aí para introduzir, né, o nosso tema de hoje é educação socioemocional em casa. Porque na semana passada a gente falou sobre escola, né? A gente falou sobre como os professores, passada essa pausa nas escolas, como é que eles vão conseguir, como é que eles podem lidar com esse tema quando eles retornarem para a escola. E aí foi muito bacana porque o Ovídio, o Dr. Ovídio Valdemar, que é psiquiatra do Infapa e também um dos criadores do Sente, e a gente vai falar também um pouquinho do Sente, que é também um programa de educação socioemocional, o Ovídio falava da importância dos professores prestarem atenção nisso, né? Quer dizer, todos nós, todo mundo que está nos ouvindo aí, está vivendo essa realidade da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, uma realidade terrível, né? Mundialmente, aí muitas mortes e que nos assustou, nos assusta ainda a todos nós e que, portanto, as escolas encerraram as suas atividades, fizeram uma grande pausa, né? Que ainda está, nesse momento a gente está ainda vivendo essa pausa nas escolas. Muito bem, quando houver esse retorno, além do conteúdo cognitivo que os professores vão ter que correr atrás, né, para trabalhar com os alunos, vai ser muito importante que eles tomem em consideração o aspecto emocional das crianças, né? Que eles trabalhem também a educação socioemocional, mais do que tudo agora ganha importância.
Na cidade, por exemplo, de Lajeado, a gente vai estar trabalhando isso nas escolas porque vai ter um programa específico de educação socioemocional, que é o SEJA. Mas, enfim, todos os professores em todas as salas de aula aqui do estado e do Brasil vão ter que atentar para isso. Vão ter que perguntar para as crianças como foi esse processo para vocês, né? O que vocês viveram, o que vocês sentiram. Porque, como disse o Ovídio, um trauma na saúde mental, né, um trauma psicológico, ele gera um dano muito maior e difícil de ser sanado depois do que uma ausência de um conteúdo cognitivo que a gente consegue depois, né, recuperar. Então, essa fala do Ovídio eu considero o gancho para hoje, Liz. Né? O Ovídio falou, então, os professores, quando a gente voltar para a sala de aula, os professores vão ter que atentar para isso e conversar com os alunos sobre, né, como foi esse processo, como é que eles lidaram com as emoções que eles sentiram durante o isolamento, que se é uma coisa assustadora e tensa para nós, adultos, muito mais para as crianças. E aí o Ovídio fechou com essa fala, né? Cuidem, pais, uma mensagem, né, para os pais cuidadores, cuidem das emoções das crianças agora, nesse período dentro de casa. Se preocupem também com isso, porque um dano, um trauma vai ser muito mais difícil de sanar depois do que aquele conteúdo que você não está conseguindo acompanhar, que a escola está mandando ou que a escola não está mandando, não importa. Os pais têm aí tentado, né, trabalhar com os alunos isso em casa, mas o Ovídio disse, fiquem tranquilos, né, porque o conteúdo cognitivo a gente vai conseguir recuperar depois. O que não se recupera é esse trauma, né, ou esse período vivido sem conversa, sem diálogo. Então, Lizzy, essa, né, primeira bola que eu quero jogar aí para ti, para a gente ir fazendo esse ping-pong. Dá para conversar sobre emoções, né? Dá para conversar de uma forma simples, sem ser psicóloga, como tu és, por exemplo, sem ter toda a experiência que tu tens. Dá para um pai e para uma mãe que não tem essa formação conversar com as crianças sobre emoções em casa? Bom, com certeza dá sim, né? Acho que é bem importante poder pegar o gancho primeiro da fala do Ovídio e lembrar da questão das escolas, né, para começar minha fala, no sentido de que é uma experiência totalmente atípica, né, de certa forma inédita e também pode ser traumática, né? Acho que futuramente a gente vai lembrar, naquela vez da situação do coronavírus eu tava, né, eu não tive aula, aconteceu tal coisa na minha casa, então com certeza ao longo do tempo, né, as pessoas vão lembrar de alguma história que viveram nesse momento e que vai ser marcante, né? Daqui 10, 20, enfim, daqui a um tempo a gente vai estar relembrando tudo isso. Com certeza a gente não pode ignorar, né, esse fato. E trazendo para o ambiente de casa, né, que tudo mudou, agora está todo mundo dentro de casa, né, as famílias inteiras, muitas vezes, alguns pais já retornaram ao trabalho, mas as escolas não voltaram, então a realidade é ter que conviver muito, todos juntos, né? E o que fazer nesse momento, né? Como conviver todos e como gerenciar como é que todos estão se sentindo, as emoções, como tu falaste, né? Que é algo super importante e que por vezes esquecido. Às vezes a gente está dentro de casa e esquece de perguntar como é que a outra pessoa que mora com a gente está se sentindo, né? E com as crianças, principalmente, né? Elas às vezes expressam em comportamentos, não diretamente. Muitas vezes elas não conseguem ainda dizer eu tô me sentindo triste, eu tô com raiva de tal coisa. Mas a gente vai tentando validar as emoções dessa criança e perguntar, né? Trazendo instrumentos, falando sobre as emoções, trazendo como que nós adultos estamos nos sentindo, né? Abrindo esse espaço de conversa, se aproximando dessa criança. Porque muitas vezes a gente acaba não conversando, né? O filho está em casa, a gente faz as coisas para o filho, mas não interage, não conversa muito, né? Não troca. Então é importante a gente estabelecer uma conversa, a gente perguntar como é que tu está te sentindo, como é que está sendo o teu dia, como é que foi o teu dia, né? Uma pergunta simples, mas que pode trazer aí muitas informações importantes de como que aquela criança está se sentindo, né? No ambiente de casa, com todas as privações do momento atual que ela está vivendo, né?
Ela não está mais tendo contato físico com os colegas, não está podendo descer para brincar no prédio, não está podendo, né, fazer as suas atividades que faz sempre, né, habituais. Então, são muitas mudanças. Não está vendo os familiares queridos que ela está acostumada, né? Então, são muitos desafios aí enfrentados e encontrados, que é interessante a gente estabelecer conversas, a gente criar estratégias com essa criança, né? Por exemplo, algo simples, né? A gente pode pegar os emojis, imprimir os emojis e colocar ali na geladeira, por exemplo, para a criança ir lá e, ai, como é que tá hoje, né? Simples, fácil, rápido de ser criado e pode ser uma estratégia da gente poder olhar para as emoções de uma forma lúdica, de uma forma divertida, né? Que vai sendo lentamente, vai sendo introjetada a ideia do ensino, né? Das emoções para a criança. E a gente pode começar isso falando, né? Sobre as emoções básicas, sobre as 5 emoções básicas que a gente mais trabalha, né? Que é a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, né? E a alegria. A gente pode começar com essas e depois a gente vai aumentando esse repertório emocional conforme as crianças vão respondendo, né? E vão entendendo. Daqui a pouco a criança mesmo pode trazer, né, alguma outra questão, alguma outra emoção, né? Pode dizer, eu me sinto entediada. Bom, a gente pode adicionar, então, uma carinha que represente essa emoção, né? A gente pode colocar a carinha que tem nos emojis das máscaras também, né? Que representa o momento atual. A gente também pode introduzir isso quando a gente vai falar de como é que a gente está se sentindo. Porque daqui a pouco é algo super novo e que também pode gerar dificuldade. Imagina a criança ter que botar a máscara para sair de casa. Muitas crianças não entendem por que tu tem que fazer isso, né? Então tu vai explicando, vai fazendo e vai fazendo isso de uma forma divertida, né? Que ela vai aos poucos aprendendo sobre como é que ela está se sentindo, né? E também o adulto trazer essas questões, o adulto falar das suas emoções, o adulto ser a pessoa referência em casa, né? A gente está convivendo mais em família nesse momento, o que nos traz grandes oportunidades, né? De melhorar a nossa relação com as pessoas da nossa família, de ensinar coisas aos filhos. É uma oportunidade muito rica, né? Muitas vezes isso acaba sendo passado pela falta de tempo para a escola, né? Para as pessoas que cuidam que muitas vezes não são os pais, né? Pelo tempo ser curto. Então, aproveitar essa oportunidade dessa forma e se aproximar, né, dessas crianças. Liz, tu falasse algumas coisas bem importantes que eu vou ir retomando, assim, que eu acho que é bem importante. Primeiro, tu disseste uma coisa super importante, que é que as crianças não têm o repertório, né, que nós adultos temos para dizer, eu tô triste, né, ou eu tô angustiada, então por isso que eu tô sentindo essa coisa. Na verdade, a criança vai demonstrar isso por um comportamento. E esse comportamento poderá ser um comportamento difícil. E aí, se esse pai e se essa mãe não estão preparados, né? Não estão conectados com essa criança e assim, sem entender que por trás de todo o comportamento tem uma razão, tem um motivo, tem uma necessidade não atendida dessa criança, né? Acho que isso é muito importante. Então, esse pai e essa mãe podem reagir de uma forma ruim, de uma forma que não vai ajudar a criança. Então, isso acho que é uma coisa, uma primeira mensagem assim, para a gente passar, né, para os pais e mães que estão nos ouvindo, que é o fato de que todo comportamento ele é motivado por alguma coisa. E especialmente o comportamento desafiador da criança, o comportamento difícil da criança. Então, daqui a pouco, como a Lizzie dizia, tantas privações, né, que as crianças também estão sofrendo, para nós que somos adultos já é difícil. Imaginem para a criança que está acostumada com uma rotina, com ir para a escola. Eu vejo muitos, a minha filha, eu tenho uma bebê, ela não está ainda em idade escolar, mas eu vejo amigas, né, que têm filhos aí de 5, 6, 7 anos, dizendo, ele está até com saudade da escola agora, né? Uhum. Então, claro, as crianças estão com saudade da escola, porque, lógico, elas gostam da escola, né? Às vezes reclamam para ir para a escola, mas agora que estão sem a escola, estão com saudade da escola. Então, essa criança está com uma série de privações, daqui a pouco ela começa a ter um comportamento agressivo, daqui a pouco ela começa a responder pai e mãe, né? Ou não quer comer, ou não quer brincar, não quer tomar banho, não quer fazer as coisas que ela fazia antes.
Então, esse pai e essa mãe tem que entender, eles que são o adulto da relação, né? São aí a pessoa de referência, que eles é que precisam dar esse repertório emocional para essa criança. E aí, sentar com a criança e construir com ela essa linguagem sobre emoções, né? Então essa mãe pode dizer: ah, meu filho, tu tá chateado, né? Porque tu não tá indo na escola, então tu não tá encontrando os teus amigos, então é por isso que tu tá triste, é por isso que tu não quer tomar banho, é por isso que tu não quer fazer o tema de casa ou a tarefa que veio da escola. Mas olha, logo, logo as coisas vão voltar ao normal. Até lá, a mãe te ajuda, a mãe tá aqui contigo, a mãe tá ao teu lado, pode contar comigo nesse processo. Eu sei que é difícil, né? Tá difícil para mim também. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Entender que tem coisas por trás desse comportamento que precisam ser compreendidas pelo pai e pela mãe. E, em segundo lugar, algo bem importante que tu dissesse, que é o pai e a mãe, né, o adulto de referência, ele falar de como ele está se sentindo, né? Isso é muito transformador, porque na medida em que essa mãe, que esse pai dizem para a criança: olha, eu também estou angustiada, eu também estou triste, eu também estou com raiva, o que seja, né? Ele está abrindo as portas e está dando a linguagem para a criança dizer: ai, se a mamãe sente isso, então eu também posso sentir. Ufa, que alívio, né? Exato. Me compreendeu, tô sendo compreendido, né? Tem alguém que tá me entendendo, então eu posso me sentir assim. E aí abre a porta, né, de uma intimidade emocional, na verdade, que é muito segura e muito positiva para a gente construir com as crianças, né? E aí Sim. uma outra coisa que eu acho que é bem importante que tu dissesse de usar os emojis é a questão de nomear, né, essas emoções. Então, usar os emojis para esse, de forma lúdica, dizer: ah, é assim que a gente fica quando a gente está com raiva, é assim que a gente fica quando a gente está feliz, é assim que a gente fica quando a gente está triste. Dá para botar na geladeira. Eu adorei essa ideia, adorei essa dica. Vou fazer aqui em casa. Até para facilitar a conversa entre os adultos, inclusive, às vezes é bom, né? Sim, ajuda bastante também, porque, né, não só as crianças, mas também é terapêutico para nós adultos, né? A gente também se conectar dia após dia em como é que a gente está se sentindo, e é uma forma divertida, né, de parar e pensar em tudo isso. E como é importante isso que tu falou de validar as emoções, né? Que se o pai e a mãe expressa: olha, hoje eu não tô legal, e vai ter dias que a gente não vai estar legal. Faz parte desse momento atual, né? A gente poder criar esse espaço de segurança, de poder expressar as emoções e ser validado. Sim, a gente não vai estar bem todos os dias. É muito positivo, né? Cria um ambiente acolhedor e vai criar um espaço para a criança se desenvolver da melhor forma possível, né? Com as emoções mais reguladas, que é o que a gente espera, né? E para que daí depois ele possa se tornar um adulto mais saudável, né? Ao longo do tempo. Então é bem importante mesmo. Exatamente. E fala. Não, e eu fiquei pensando também, né? Essa questão de poder aumentar esse repertório, e lembrei de uma historinha, assim, que eu escutei hoje de manhã, de uma criança de 6 anos, né? Que já tem um repertório emocional. E ela acordou um dia e disse para a mãe, né, como é importante, trazer um exemplo de como é importante. Ela disse assim para a mãe: ai, eu não aguento mais acordar de mau humor, né? Por que ela não aguenta mais? E o que essa mãe fez, né, com esse exemplo? Ela disse: minha filha, eu imagino, né, realmente tu não tá podendo ir pra escola, não tá podendo brincar com teus colegas. Uma criança de primeiro ano que acabou de iniciar numa escola nova, né, ficou 1 mês e meio só tendo aula e parou. Então, realmente, que bom que ela consegue expressar e que essa mãe consegue acolher, né, o que a criança traz e dizer: sim, é um momento mais difícil, a gente não vai estar legal todos os dias, a gente às vezes vai estar mal-humorada. Mas vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Então, poder criar estratégias, poder estar junto, poder inventar brincadeiras com as crianças, né? Muitas vezes a gente está dentro de casa e não tira um tempo para estar junto com a criança. Eu não preciso passar o dia inteiro brincando e interagindo, mas se eu fizer ali 20 minutos que seja de interação real com a criança, isso vai ajudar muito, né? Eu posso propor uma brincadeira, propor jogar Uno, por exemplo, que é algo que as crianças amam, assim, é super simples e rápido, né? Interessante, porque eu estou interagindo e nesse momento
eu posso estar introduzindo um espaço de conversa, né? Enquanto eu estou jogando ali, eu posso perguntar, vai, como é que foi hoje as atividades que tu teve da escola, né, online, por exemplo? Tu falou com teu colega? E assim a gente começa a perguntar de uma forma divertida, leve, né, mas que pode sim ser muito profunda. Exatamente. É fundamental esse tempo de qualidade, né? Que é uma expressão aí que está já popularizada e que muitas vezes eu ouço de mães assim, né? Ah, mas eu passei o dia inteiro com ele ou com ela, né? Porque a criança estava ali, estava junto, né? Tô aqui, tô na cozinha, tô na sala e tal, a criança tá junto. Então, acho que aí tem duas questões. Primeiro, conseguir integrar a criança nas atividades de casa nesse momento é muito importante. Porque a criança precisa se sentir capaz de fazer as coisas, útil, né, dentro de casa e um integrante dessa família. Acho que isso é sempre importante para desenvolver a autonomia da criança, desenvolver o processo de tomada de decisão e agora mais do que nunca nesse momento que está todo mundo confinado em casa. Então aquela criança que é tolhida o tempo inteiro, né, que diz, eu vou ajudar aqui, eu vou pegar essa colher. Não, larga isso porque tu vai deixar cair no chão. Larga esse copo porque vai quebrar. Tira a mão desse vaso porque foi a fulano que me deu, né? Então, essa criança que não tem a liberdade para exercer a sua curiosidade natural, né? Ela acaba ficando reprimida com medo e uma hora dessas ela vai, né, efetivamente também manifestar essa inquietação, essa frustração de uma forma que não vai ser bacana. Então, os pais conseguirem integrar as crianças nas atividades cotidianas da família. Se eu estou cozinhando, dá um pedacinho de cebola e uma faquinha ali sem fio para ela cortar junto, né? Deixa lavar um copinho de louça, uma coisa de plástico que não vai quebrar. Então, integra a criança nas atividades da família, por um lado. E, por outro lado, tem que reservar também esse tempo de qualidade que tu dizias, né? Quer dizer, eu tenho que ter 20 minutos, uma hora, de repente agora, né, que em teoria as atividades estão menores, tem muita gente reclamando que estão mais assoberbadas agora do que antes, né? Mas enfim, que seja 20 minutinhos, que seja meia hora, para eu sentar com a criança e aí eu desligo celular, desligo televisão, né? Assim, sem outras coisas, não é ficar 3 segundos olhando para a criança e 2 minutos olhando para o celular. Então, desligo o resto e faço um processo de presença com essa criança, né? Estou ali presente com ela. E aí, uma coisa que a gente falou até em outras lives, que são os princípios, que bom, Isadora, que tu tá gostando, vou aproveitar da oi, né, pro Roberto, pra Doris, lá de Pelotas, da Quinta CRE, muito bem-vindas aí, as amigas e colegas de Pelotas e região, lá da Quinta CRE, muito feliz em ter vocês conosco. Então, muitas vezes, eu estava dizendo que essa criança precisa desse tempo de qualidade e o Conte Comigo, que é um dos programas do Emoções para a Paz, ele vai trazer 2 princípios que são muito interessantes para a gente usar nesse momento de qualidade com a criança, que é, não dizer não. Eu brinco muito, né, com as pessoas, vamos dizer não o dia inteiro para a criança. E as mães, não consigo, né? A gente precisa dizer não. Mas em 20 minutinhos ali do teu dia, exercitar esse não dizer não para a criança, que é o quê? Ser positivo. Se a criança, né, tá fazendo alguma coisa e diz, olha, isso aqui é uma zebra, é um cavalo, e na verdade é uma zebra, você diz, meu filho, é verdade, tem 4 patas como um cavalo, mas eu acho que é uma zebra. Então, tu estás ensinando a criança sem tolir a criança, sem dizer não. E o outro, que é super importante, super interessante, que é a outra dica do Conte Comigo, que é o seguir o interesse da criança, né? Então, nesses 20 minutos, nessa meia hora, senta com a criança para esse tempo de qualidade e diz assim, filho, tu vai escolher o que a gente vai brincar. Tu comanda a brincadeira, né? Então a criança diz que o carro voador, a bicicleta, enfim, a criança vai inventar e tu entra na imaginação dela e brinca com ela, né? Exercitando toda a criatividade do mundo. Para a criança isso não tem preço, né? É inigualável, fortalece o vínculo afetivo, gera apego, é maravilhoso, super recompensador e super gratificante
para os pais e para as mães também. E aí, como a Lizzy dizia, aproveita esse momento também e faz aquelas perguntas-chave para a criança para abrir esse espaço de diálogo, né, de conversa. Como é que está a atividade na escola? Filho, como é que tu está te sentindo nesse momento? Com tudo isso, né, que a gente está vivendo, como é que tu está te sentindo? Tu está triste, tu está feliz, está angustiado? Dá as palavras para a criança, né? E faz um processo de escuta dessa criança. Para um pouquinho, escuta ela, né? Ajuda com que ela elabore as suas ideias, mas ao mesmo tempo escuta ela também, porque essa criança também precisa ser escutada e é um hábito que a gente tem dificuldade, né, de exercitar muitas vezes. Mas, Lizzy, aí eu quero te fazer uma outra pergunta, que é, a gente falou no início, né, que essa criança precisa estar desenvolvendo ainda o seu repertório emocional. O exemplo que tu deu dessa menina maravilhoso, né? Ai, não aguento mais acordar de mau humor, né? Sensacional. Então, e aí pode acontecer que essa criança venha manifestar a sua frustração, né? De uma forma violenta, de uma forma agressiva, com raiva, né? Como é que a gente faz? Como é que pai e mãe podem, né, responder a isso? Bom, isso também é uma questão muito importante que acontece, que tem aparecido muito, né, nesse momento das crianças estarem em casa, situações de crises de raiva, né? E aí as crianças, primeira coisa, né, as crianças demonstram, manifestam o comportamento de alguma forma que para o adulto é inadequado, que gera um conflito, que às vezes tem grito em casa, tem desentendimento, às vezes o adulto não sabe o que fazer, né? Primeiro, uma coisa importante é ter paciência, respirar fundo, tentar entender o que essa criança está manifestando nesse comportamento. Qual a necessidade do meu filho nesse momento? Por que ele está agindo assim? Né? Daqui a pouco ele não consegue nos dizer, eu tô com raiva porque eu queria ir lá brincar com os meus amigos. Né? Mas ele não vai dizer isso, porque daqui a pouco nem ele conseguiu ainda entender o porquê que ele está tendo essa sensação de raiva. Por que ele está tendo na verdade, a raiva a gente já está decodificando e nomeando, né? A criança traz uma expressão no comportamento, mas ela ainda não deu um nome para isso. Só depois de um tempo ela vai se dando conta. Né? E a gente pode ajudar a criança também a se dar conta, por exemplo, perguntar, o que tu está sentindo? Tu está sentindo alguma coisa no teu corpo nesse momento? Né? Daqui a pouco dizer para a criança, identificar, né? Dá uma pausa, identificar essa emoção. Exato. Aonde que ela está sentindo algo no corpo, né? É uma emoção, o que será que é? Eu tô... Né? Daqui a pouco eu posso estar sentindo na minha mão uma sensação muito forte e eu não sei dizer ainda o que é. Mas eu vou dar esse espaço para a criança, vou fazer com que eu vou dar essas informações para a criança ir aos poucos decodificando o que ela está sentindo. Né? E aí poder ver, pode ser que eu esteja com raiva. Mas, além disso, né, a gente também fornecer subsídios para essa criança, né? Dar essa dica de onde é que eu sinto no meu corpo, mas também pensar, o que será que está acontecendo? Ele queria descer, mas ele, né, queria brincar com um amigo, mas, por exemplo, ele não fez a atividade da escola, então como é que ele vai descer? Então a gente tenta fazer uma conversa com a criança, a gente tenta parar e daqui a pouco usar alguns exercícios de respiração, né? Eu tenho um menino que eu atendo que ele diz assim, eu tô descontrolado hoje. E aí ele diz, como é que tu vai fazer então para passar esse descontrole? Eu vou respirar, vou contar até 10. Daqui a pouco pode ser essa estratégia de poder regular a emoção dele, pode ser assim, uma pausa de contar até 10 já vai fazer ele centrar no corpo. Daqui a pouco eu posso parar e pensar em algo que eu goste, que eu vou desfocar daquilo que eu tô, né, daquela emoção forte que tá me dominando, e vou pausar um pouquinho e vou pensar, eu posso pensar num jogo que eu gosto, por exemplo, e daqui a pouco eu vou parar um pouquinho, daqui a pouco eu retomo e consigo entender, eu tava com raiva porque na verdade eu queria descer para ir lá brincar com meu amigo. Né? Então aos poucos a gente vai achando formas de regular, né, a raiva, sem a gente desvalidar a criança e simplesmente deixar ela de castigo e dizer, fulaninho, tu não tá te comportando, então agora eu vou te dar um castigo, tu não vai mais fazer nada. Porque eu vou criar um ambiente muito pior dentro de casa, né? Eu vou ter que não vai ensinar nada pra criança, exato, né? Quer dizer, pelo o castigo contrário, não né? vai ensinar nada. Não, pelo contrário. Então,
Vai deseducar, vai só criar mais tensão, mais problema naquele ambiente. Eu vou ficar estressado, a criança vai ficar estressada, talvez ela nem entenda por que aconteceu isso, mas sim eu vou parar e vou fazer, eu vou dar subsídios para a criança poder pensar por que isso está acontecendo. Ah, eu tô me sentindo com raiva porque eu queria ir lá brincar. Né? A gente vai ajudando. Daqui a pouco pode criar um lugar seguro. Né? Já ajuda muito. A ir desconstruindo aquele sentimento, aquela emoção forte, né? E aí, se eu tenho um outro adulto com quem eu tô construindo isso, então eu vou cada vez mais nessa conversa já diminuindo aquela sensação no corpo, né? Já vai diminuindo. Vai baixando, né, a tensão da raiva. E importante é também a gente poder dizer que não é ruim sentir raiva, né? A gente tem ainda uma questão cultural de que é errado, de que é ruim. Não, faz parte. A gente vai sentir raiva em alguns momentos da nossa vida. Todos nós, crianças, adultos, adolescentes, e validar essa emoção. E dizer exatamente o que tu falou, né? Dizer, olha, tu tá sentindo raiva? Bom, vai passar. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode, né? Criar possibilidades, mas nomear isso e validar essa emoção é super importante, porque muitas vezes a gente desvalida a raiva. E daqui a pouco, se eu desvalido a raiva, eu vou entender, eu vou crescer entendendo que eu não posso sentir raiva. Não posso. Eu vou reprimir a minha raiva. E o que acontece, né? Se eu reprimo a minha raiva, ela vai estourar em algum momento de uma forma muito inadequada. Que não vai ser mais só numa birrinha, numa crisezinha rápida que passa. Né? Daqui a pouco eu vou dar um soco numa parede e vou quebrar minha mão, por exemplo. Né? A gente vê muitos exemplos de adultos que não conseguem dominar a raiva e acaba tendo uma reação emocional, uma explosão dessas, e depois olha e se dá conta. Que a gente diz aí quando criança, né? Por nada, né? Mas não, na verdade foi um longo processo de repressão daquilo, que essa pessoa nunca teve uma ajuda, né? Para trabalhar de outra forma aquela emoção, para aceitar que ela sente. Porque é hipócrita a gente dizer que não sente, né? Todo mundo sente raiva em algum momento. E eu acho bacana essa ideia de emoções básicas do ser humano. Quer dizer, a raiva é uma emoção básica. Então, assim, seja uma criancinha, um bebê que não está sendo atendido, que está com fome. Eu vejo pela minha bebê, tem 7 meses. Quando ela está com fome, pode ser mãe, pode ser quem for. Ai, meu amor, só o que ela quer é a comida dela. Né? Então, ela já expressa, né? Ela já expressa aquilo, né? Então, claro, e ao longo da infância, a criança precisa entender como manejar, como identificar e como manejar, como lidar com essa emoção. Porque senão é como tu disse, depois vai se tornar um adulto violento lá na frente, né? Que aí e que não sabe por quê, né? E não sabe por que virou violento. Exatamente. Aí fica lá, por quê? Porque aí começa a parar e olhar para sua história e ver, quando eu era criança, né? Eu cresci num ambiente muito raivoso e muito violento, ou daqui a pouco eu cresci sendo invalidado, que eu não podia expressar minha raiva, eu não sabia o que fazer, e eu guardava ela, né, dentro de mim até que ela explodia de um jeito inadequado. Então, é super importante a gente validar as emoções, e assim como a raiva, tem também a tristeza, né, que é outra emoção que a gente muitas vezes diz, não pode ficar triste, não pode chorar. Não pode chorar. Não pode chorar? Que bobagem. Né? Tal, não chora. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Exatamente, gente. Tem muitas coisas que sim, a gente vai chorar. E daqui a pouco a criança tá chorando, tu pode olhar pra ela e dizer, tu tá chorando, fulaninho, tu ficou chateado porque aconteceu tal coisa. É uma frase simples, mas assim eu vou tá criando esse ambiente acolhedor e eu vou estar permitindo que ela chore, que ela expresse a emoção. E depois vai passar, ela não vai ficar chorando o tempo inteiro, ela não vai se tornar uma criança deprimida por chorar 1, 2 vezes, né? Acho que isso também é algo super importante. Exatamente, ao contrário, ela vai regular isso, né? Exatamente. Pode chorar, como diz a nova Viena aqui. E, como disse a Doris ali, né? Conversar é realmente a única forma da gente fazer a criança aprender a lidar com esse sentimento, né?
Vamos ver, existe alguma forma que podemos fazer para auxiliar as crianças nas atividades escolares sem criar um conflito? Tem um filho de 8 anos, a Fabiana está mandando uma pergunta importante aí. Antes só de entrar nessa pergunta da Fabiana, eu só queria agregar uma coisa a isso que a gente estava falando, de assim, a importância da gente validar a emoção da criança porque se a gente desvalida, como a Lizzy falou, né? Se a gente diz assim, ai, que bobagem, não precisa chorar por isso, ou fica quieto, né? Vai por um castigo depois de uma expressão de raiva. Na verdade, a gente não está só invalidando a emoção, a gente está invalidando a criança, né? Uhum. Se a criança tem uma expressão de um sentimento e a gente diz, que bobagem, a gente está dizendo, tu não importa, né? A tua emoção não importa, o que tu sente não importa, o que acontece contigo não importa. Então, em última análise, tu não me importa. Então, essa é uma das razões, assim, pelas quais é tão importante a gente conseguir validar a emoção dessa criança, que não precisa ser, e aí já vou fazer o gancho com a pergunta da Fabiana, não precisa ser quando a gente valida a emoção da criança, se a criança não está querendo fazer alguma coisa, não estou querendo tomar banho, né? E naquele momento eu valido a emoção, compreendendo a razão, o que está por trás daquilo, não significa que eu estou aceitando que a criança não vá tomar banho, que a criança não vá fazer a tarefa, ou que a criança não vá comer. Mesmo aquilo que eu preciso mudar o comportamento da criança, num primeiro momento eu preciso conversar com ela, por que ela está com dificuldade de fazer aquilo, seja o que for, se alimentar, tomar banho, fazer a tarefa, enfim. Por que aquilo está acontecendo, de que emoção, que sentimento que aquilo está produzindo nela. Ah, tu tá frustrado, tu tá triste, tu tá entediado, tu tá aborrecido, né? Porque tu não está conseguindo ir à aula, então tu não quer mais fazer teu tema. Olha, mas vamos fazer o tema, vamos fazer essa atividade aqui que veio da escola, porque daqui a pouco vai voltar às aulas e aí todos os coleguinhas vão ter feito também e tu vai poder mostrar para eles e para a professora que tu fez a atividade. Olha que bacana, né? Então, como a gente vai construindo agora esse retorno e esse trabalho com a criança, validando a emoção dela, porque se ele não está fazendo, né, se ele está se negando a fazer alguma atividade, alguma coisa tem por trás. É uma frustração, é uma tristeza, é um medo, né, é uma insegurança, que eu preciso sentar com ele e conversar, validar a emoção. Aí eu tô validando, tô dizendo que é legítimo que ele se sinta mal, porque é legítimo que ele se sinta mal, né? E aí, depois, eu me coloco à disposição e digo, como é que a gente pode solucionar isso, né? Em que tu quer a minha ajuda? Que dificuldade está sendo nesse conhecimento? Vamos procurar uma resposta juntos na internet? Vamos procurar num livro? Vamos ligar para algum parente que possa nos ajudar? Enfim, me coloco à disposição e tento resolver com ele, né, aquela dificuldade que ele está tendo. Mas tudo com base nesse diálogo e com base nessa validação. Porque como a Lizzy disse antes, se eu castigar, né, se eu tirar, se eu não validar, eu só tô aumentando a bola de neve, eu só tô mantendo um ciclo muito negativo e reproduzindo uma coisa que no futuro não vai ser bacana. Fala, Lizzy, sobre essa pergunta que nos veio aí. Sim, sobre a pergunta, né? Super importante essa pergunta. E no sentido de que, assim, a gente tem que criar uma rotina, né? A questão das tarefas da escola é algo importante e é algo que, às vezes, a gente fica muito atarefado e, às vezes, é difícil a gente organizar isso no dia a dia. Então, é super importante eu organizar. Bom, tal horário agora eu vou fazer as tarefas. E as tarefas com o filho, né? Porque na maior parte, o que eu tenho visto na experiência desse momento é que os pais estão precisando parar ao lado dos filhos, né? Orientar o momento da tarefa. E se tu coloca uma rotina, a criança já sabe, bom, agora eu vou ali fazer a tarefa. Então, isso que tu falou também, né? De validar o que ele está fazendo de forma positiva, de poder ajudar, de poder trazer um espaço para estar junto também com o filho, aprendendo aquele conteúdo da escola e ajudando, né? Mas em termos de técnica, né, do que fazer, é criar primeiro uma rotina, criar um espaço para que ele possa fazer essa tarefa. Daqui a pouco criar em casa, né, um local específico para a criança estudar,
uma bancada, uma mesa, né? Às vezes é algo que a gente não pensa e não tem, às vezes, né, em casa, mas criar isso. Bom, agora a gente vai sentar aqui, vai fazer a tarefa, vai... A importância do ambiente, né? Como assim, tô no quarto, meu cérebro pensa, vou dormir. Ou tô na sala, vou brincar. Se eu tiver aquele cantinho ali que eu já enxergo né? E digo, tá, já sei que aqui é concentração, foco, estudo. Bacana. Isso, porque daí já começa a internalizar essa ideia. Bom, eu estou aqui fazendo esse momento de estudo. Tá junto, né? Se colocar disponível para a criança, dar um tempo para ela fazer e daqui a pouco perguntar, tu tem alguma dúvida, né? Qualquer coisa tu me pergunta. Porque a gente também não tem que fazer o tema e as atividades pela criança, mas estar junto acompanhando, né? Daqui a pouco, algumas crianças às vezes têm dificuldade em enviar o arquivo. Bom, então tu olha ali, lê com a criança, vê se ela entendeu a atividade, deixa ela fazendo qualquer coisa, tu me pergunta. Né? Eu posso sentar do lado, eu posso acompanhar, mas eu também posso começar, né, a dar um espaço de autonomia, né? Para a criança fazer e, bom, tô aqui do lado, tô aqui contigo, vai fazendo, né? Porque senão daqui a pouco a criança também pode se acostumar a sempre o pai ou a mãe estar ajudando a fazer e aí fica com preguiça de pensar, né? Então, não, vamos dar esse espaço de construir ele tem que ser o protagonista, mas sabe que está respaldado, digamos assim, que eu tô aqui se precisar, né? E aí nessa, acho que fundamental o que tu traz é a ideia da rotina, né? E a gente falou, inclusive, já em outras lives aqui, da importância sempre, e agora nesse momento que tá todo mundo em casa e tal, a gente até deu ideias, assim, de fazer, né, um cartãozinho, né? Colocar ali a agenda do dia, grudar na geladeira. E aí eu acho que entra aquela ideia das combinações, né? Combinar com a criança, assim, sempre um horário fixo. Isso. Né? Numa outra live também, alguém comentou, assim, num dos comentários, que estava tentando manter o horário que a criança ia para a aula, ela faz ali as tarefas, né? Então, se estuda pela manhã, acorda mais ou menos, não precisa acordar às 6h30 da manhã, mas acorda às 7h30, digamos, né? E aí, 8h30, toma seu banho, toma seu café, enfim, como for a rotina da família. E aí senta, né, no horário que estaria na escola, então, para fazer aquela tarefa. Tá com dificuldade e tal, chama, pede ajuda, ok, né? Mas tem que ter essa rotina. E aí, a combinação entra, assim... Ou digamos que a rotina é depois do almoço. Aí, 3 da tarde é a hora de sentar para fazer a tarefa. Então, almoçou, a criança vai, brinca meia hora, e aí a mãe chama, né? E diz, vamos agora fazer a tarefa. Não, agora não quero continuar brincando. Aí tu tem que fazer aquela combinação. Sim. Olha, filho, a gente combinou que das 3 às 5 é o horário que tu vai te dedicar para fazer a tarefa da escola. Então, a gente tem que manter esse combinado. Tu quer brincar mais 5 minutos, mais 10 minutos? Então, tu brinca, eu quero. Tá, então a mãe te dá aqui 10 minutos, e aí tu vai brincar mais esses 10 minutos, e depois tu vem e a gente vai fazer, tu vai fazer a tua tarefa, né? Então, acho que dialogar com a criança para que as coisas não sejam surpresa, né? Criança gosta e é importante ordem e rotina, né? Então, a criança saber o que vem a seguir. Eu tô aqui vendo TV, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que ter a tarefa. E eu sei também que depois da tarefa eu vou ter meia hora para brincar antes da janta ou antes de dormir ou o que for, né? Então, gente, olha, depois da tarefa tu vai ter o espaço da brincadeira, vai ficar com teu irmão, vai ver teu jogo, vai jogar videogame, sei lá, fazer, né, o lazer aí da criança. Mas estabelecer essa rotina é importante para a criança, para ela saber o que vem antes e depois das coisas. E é importante também para a gente poder cobrar o combinado, né? Então, bom, agora é a hora de fazer a tarefa. Então, vamos sentar junto, né? E fazer essa tarefa junto. Vou ler esse comentário que pode ir... Sim, é super organizador, né? Ter a rotina e seguir as recomendações. Isso ajuda um monte a criança e vai ajudar depois no retorno da vida escolar, né? Porque ela não vai estar de férias, digamos, em casa, né? A gente vai estar seguindo uma ordem, uma estrutura de organização dentro de casa semelhante. Quando ela retornar, ela não vai sentir tanta diferença, né? Porque isso é uma coisa importante. Ninguém tá de férias, ninguém tá de folga, né? A gente tá numa pausa
obrigatória por uma situação de saúde, mas a vida está andando, mesmo que devagar, mesmo que mais pausado, a gente segue fazendo as coisas. E algumas crianças, né, não estão tendo muitos conteúdos da escola, enfim, mas aos poucos a gente vai introduzindo algumas rotinas, mesmo que ela não receba todo dia, por exemplo, o material da escola, bom, mas então eu vou criar combinações de ajuda, como a gente falou lá no início. Ela vai me ajudar em algumas coisas, eu vou incluir essa criança dentro de algumas tarefas, vou fazer uma comida, vou fazer um bolo, então o bolo vai ser feito compartilhado, por exemplo. Né? A gente vai trazendo formas de integrar e de poder dar conta, né, dessa rotina para ser organizador, senão fica muito bagunçado, senão a criança não consegue entender o que vem depois, que dia é hoje, o que eu estou fazendo hoje, eu estou num dia de aula ou não, né? Então a gente tem que seguir nessa linha de raciocínio para poder ajudar a criança a não sentir tanto nessa pausa e depois no retorno. Maravilha, exatamente. Então, assim, essa rotina, até para a criança poder continuar a rotina depois, né? Quando voltar às aulas, como tu disseste. Exatamente. A Doris comentou ali, né, que a forma como esse adulto responde a essa emoção da criança é fundamental, e exatamente, o adulto ele vai ser o espelho dessa criança, né? A criança aprende a falar nos imitando, bom, ela vai aprender a regular ou não as suas emoções nos imitando também, né? Então, perfeito, é isso. E a Tânia trouxe 2 comentários ali que eu quero fazer referência. Ela disse que a Monique, né, ela tem um casal, então que a irmã reclamou que o maninho, né, não tinha atividade quando ela tinha que fazer as atividades da escola, porque o maninho é menor. E aí eles criaram, então, a atividade para o maninho também. É isso, né? Ótimo. Com criatividade, a gente ir criando isso dentro de casa. E também, exatamente, entender que não é férias, a gente tá, pais e mães, né, muitas vezes estão trabalhando também, entender que é um momento diferente, como a gente falou. E aí, começando assim a ir fazendo, né, um resumo do que a gente trouxe. Então, assim, falar com a criança sobre esse período, né? Perguntar para ela como ela está se sentindo, explicar o que está acontecendo. Aqui no Instagram nosso, do Emoções para a Paz, tem um destaquezinho ali com um manualzinho sobre a Covid-19 que mostra o vírusinho, né, que ele chegou de avião no Brasil, que ele passa para as pessoas, que ele traz febre, dores, que não é bacana, então que a gente precisa se proteger, lavar as mãos e tal. E então tudo isso é legal, possível, né, da gente explicar para a criança. Isso é legal. De poder, né, Tâmara, usar essa tua dica como momento de estar junto com a criança, de ler a historinha com a criança, de explicar. Agora vamos sentar aqui que eu vou ler essa historinha para ti. Né? Criar esse espaço ou antes de dormir, ou durante o dia, mas fazer essa interação, né? Exatamente. Aproveitar para criar esse momento de qualidade junto, né? E a Lise, o tempo passou voando, eu tô vendo que faltam 5 minutos já para a gente terminar. Então, eu quero ressaltar algumas coisas que a Lise trouxe. A questão ali de colocar os emojis na geladeira, né? É um super gancho para a gente trabalhar as emoções dentro de casa. Perguntar como é que tá, né? Se sentindo, enfim, falar por que eu tô feliz, por que eu tô triste, por que eu tô com medo, o que tá me gerando esse comportamento. É um super gancho. E a Lise mencionou rapidamente também da sinaleira das emoções, que então eu vou prometer, não vai dar tempo pra gente entrar muito, mas eu vou prometer que depois a gente faz um post, Lise, pode ser? Aqui no Instagram, explicando como é que usa a sinaleira. Lise, eu quero que tu conte do curso do Sente, porque tem muitos professores que estão nos assistindo e o curso vai começar em breve e eu queria estender esse convite para todo mundo que tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre educação socioemocional. Isso, então agora no sábado a gente vai estar fazendo, nesse sábado e no próximo, né, uma versão online do curso do Sente, né, falando de educação socioemocional, de estratégias voltadas para o ambiente escolar, né, para professores. Então a gente vai estar trazendo algumas técnicas, vai estar falando das 5 habilidades socioemocionais, então fica o convite, né, quem tiver interesse pode nos enviar um e-mail, né, pedindo mais informações. Eu vou colocar também no Instagram o bannerzinho com as informações, todo mundo ali que tem quiser. Um e-mail. Show, aí ali as pessoas conseguem pegar mais informações e nos enviar o e-mail pedindo, né, o formulário de inscrição.
E é no sábado agora, das 9 ao meio-dia, nesse sábado e no próximo, das 9 ao meio-dia. Então fica o convite. E a equipe é maravilhosa, né? A gente tem um trabalho conjunto aí, então o Sente foi o programa pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, atua em Porto Alegre, Canoas, região metropolitana, trabalhando educação socioemocional nas escolas. Eu super recomendo, vai ser maravilhoso. E aqui a Maia veio dar oi para vocês, que ela acordou e ouviu a mamãe falando e veio dar oi aqui. Lizzy, foi maravilhoso, muito obrigada, tá? O programa vai ficar salvo no IGTV aqui. Vamos fazer o possível agora quando terminar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo dessa vez. Mas, como eu falei no início, o próximo programa vai ser lá pelo YouTube, canal do YouTube do Emoções para a Paz. Quem puder agora já aproveita que está conectado aí e se inscreve lá. E por último, como eu disse, e houve um comentário também aqui, deixando o desafio para um programa de educação socioemocional para pais e para famílias, né, adultos. E esse programa é o que está saindo do forno, é o programa AME de educação socioemocional, que vai trabalhar educação dentro de casa. Então, logo, logo a gente vai estar fazendo aí a divulgação dele, vai ser muito bacana também. E o Seja, né, que vai estar atuando inicialmente agora em Lajeado, vai ser uma experiência maravilhosa. Como eu falei antes, a Lizzy é uma das autoras. E a gente espera, né, que a experiência de Lajeado seja mais, esse retorno seja mais tranquilo, justamente porque a gente vai estar dando toda uma atenção para o tema da educação socioemocional lá. E, obviamente, professores aí de outras cidades que tiverem interesse em conhecer, também nos mandem uma mensagem aí pelo Instagram, que a gente conversa um pouquinho mais sobre o Seja. E semana que vem a gente se encontra de novo na quinta-feira, para mais uma live tratando sempre de temas de educação socioemocional. Te despede aí, Lizzy. Manda um beijo para todo mundo. Bom, obrigada pela oportunidade, adorei conversar, né, na minha primeira live, achei o máximo o papo, muito bom mesmo poder estar aqui com vocês falando sobre esse tema super importante, né, agradeço e espero que as dicas que a gente deu sejam muito úteis, né, tanto para quem tem filho, para usar com seus filhos, mas também para usar consigo mesmo. Assim, a gente sempre tem que estar atento, né, ao que a gente está sentindo, às nossas emoções. Então fica essa dica, tá? Muito obrigada. Bem lembrado. Tchau, tchau. E a Lizzy tem um perfil muito bacana aí também profissional, né, Lizzy? No Instagram também. LizzyRec.psico. Sigam lá que ele tem algumas dicas também. Dicas ótimas. Tá. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos. Um beijo, Lizzy. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.